o Senhor visite, Senhor, a tua casa, a tua família, o teu ministério, Pai querido, e que ele também saia daqui abençoado, Senhor, em nome de Jesus, e que o mesmo Espírito, Senhor Jesus, que ministrou o coração do pastor e que dará coragem a ele, Senhor, para compartilhar essa palavra, nos dê o entendimento dela, Senhor, para que nós possamos sair daqui alimentados, Pai querido amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu lugar. Amém? Primeiramente quero agradecer os pastores da casa, agradecer meu irmão, o pastor Peterson, pela oportunidade. Ele falou um pouco, né, sobre como ele me conheceu, como que a gente convivia. E ele falou agora desse caso do dia do churrasco. Eu me lembrei, passou um filme agora, eu estava lembrando, você falou, passou um filme, eu naquela vida doida que eu vivia, e comecei a cantar um louvor do Lázaro, né? Eu nem sabia. E eu cantava e eu perguntava para ele: irmão, você sabe esse louvor? Você sabe esse louvor? Você sabe esse louvor? E ele ali, mas eu acredito que ali Deus já estava começando a trabalhar, né? Acredito que tudo tem um tempo e um propósito diante de Deus. Ele diz que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. Aleluia! Né? E o tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. Verdade. Né? E eu louvo a Deus, agradeço pela oportunidade. É sempre uma honra e uma responsabilidade muito grande falar da palavra do Senhor. Amém. Uma honra porque os anjos queriam fazer isso, né? Verdade. E uma responsabilidade porque nós estamos falando de algo muito maior do que nós. Verdade. Maior do que a humanidade. Jesus declarou: eu sou a palavra, né? Lá em João, no princípio ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada poderia ser feito. Então, quando nós estamos falando da palavra, nós estamos falando de algo muito maior do que aquilo que a gente imagina muitas vezes. E é algo que nos dias de hoje tem sido negociado. Verdade. É algo que tem se deixado adulterar. Que nem o apóstolo Paulo falava, né? Que se alguém pregar outro evangelho, que seja anátema. Verdade. Se alguém colocar outro fundamento ao qual já está colocado, que seja anátema. Essa palavra significa maldito. Então ele está falando assim: ninguém pode tirar e nem acrescentar aquilo que já está escrito. Amém? E Deus falou assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Aleluia! Então tudo que é liberado por meio da fé e pelo poder do Espírito acontece na minha vida e na sua vida. Aleluia! Pode ser que não aconteça na hora que você quer, mas sempre vai acontecer na hora que o Senhor quer, porque Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Glória a Deus. E esse tema, né, de perseverar molda o nosso caráter, e a perseverança na comunhão. Nós temos visto que a comunhão é algo que tem sido negligenciado, né? Por diversos fatores. E um dos maiores fatores que muitas vezes impede a comunhão é as diferenças dentro da igreja, né? Porque fulano de tal fala assim: eu não vou ficar perto dele porque fulano de tal é assim, é aquilo. Eu costumo dizer lá na igreja: você deixa de ir para uma academia porque você encontra uma pessoa que é gordinha lá? Você deixa. Por quê? Porque você tem um objetivo ali. Amém? Você tem aqui, qual é o seu objetivo? Ter saúde? Ficar forte? Não importa emagrecer, não importa qual você, mas você tem um objetivo. Independente da diferença que tem ali, você permanece ali. Agora, dentro da igreja, as pessoas olham e falam assim: tem pessoa que mente, aí tem pessoa que é fofoqueira, tem pessoa que é... Aí eu falo: no mundo não tem? Eu costumo falar: se você entrar numa igreja perfeita, não sai que você quer estragar ela. Porque Jesus falou que Ele está nos moldando a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Enquanto Ele não voltar para nos buscar, nós estamos num processo. A Bíblia diz que o corpo será glorificado, amém? O corpo vai receber a
a mesma glória que Jesus recebeu no corpo dele, Maravilha! nós receberemos essa mesma glória. Glória! Seremos participantes dessa glória. Maravilha! O Espírito está pronto, porque o Espírito é o Espírito de Deus. Amém? Quando nós entregamos, o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim, de você. Mas ele fala que a alma está sendo transformada. A alma está sendo transformada até a vinda de Jesus Cristo. Então, o perseverar na comunhão é algo que é difícil dentro da igreja. Mas é algo que Deus estabeleceu para mim e para você. Quando o irmão leu aqui Atos 2,42, Atos 2,42 é a visão da nossa igreja. É a visão da nossa igreja, do nosso ministério. Caminhar em comunhão, participar, entender que aqui é o momento de nós nos alimentarmos, mas quando nós vamos sair lá para fora, é que vai ser a realidade de manifestar aquilo que nós estamos recebendo aqui dentro. Partir o pão, aquilo que o irmão falou de qual que é o evangelho, o que Jesus veio? Trazer o amor. O que adianta eu me alimentar aqui dentro e quando eu sou colocado à prova para liberar aquilo que eu liberei, que eu recebi aqui dentro, eu dou a resposta errada. Realmente será que nós estamos atentos? Porque o meu apóstolo falou assim: você pode estar no culto, mas não está cultuando a Deus. Verdade. Você pode estar aqui no culto e não estar cultuando a Deus. Verdade. Por quê? Porque está pensando nisso, está pensando naquilo, está distraído com isso, está distraído com aquilo. E a Bíblia diz que se eu e você está desatento, veio o maligno e rouba a palavra que foi lançada. O intuito dele é que eu e você não receba a palavra que o Senhor já preparou para mim e para você nessa noite. O Senhor já tem falado desde o início aqui, desde a oração da pastora, quando nós chegamos. E eu conversando com o Diego, e sentindo aquela presença, aquela doce presença do Espírito. Depois o irmão subiu aqui e começou a orar, começou a consagrar o lugar. Depois veio o louvor, veio o hino, porque ele vive. Ele vive, ele não está lá no túmulo. Ele está sentado à direita de Deus, que recebe por mim por você. Ele já ressuscitou, então ele vive. E ele quer nos dar essa vida. Glória a Ele quer Deus. manifestar essa vida em mim e em você. Então perseverar é algo que muitas vezes tem sido negligenciado dentro da igreja. Seja perseverar na comunhão ou em qualquer outra área das nossas vidas. Porque o tema é perseverar molda o nosso caráter. E aí Romanos 5, 3 até o 5, né? Que diz que Paulo fala assim: eu não me alegro só nisso, mas me alegro também nas tribulações. Porque a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz a esperança. E a esperança não desabonda, porque o amor de Deus está derramado no nosso. Mas antes ele vai falar o que? Justificado depois pela fé. Tenhamos paz com Deus. Ele vai falar o quê? Que a perseverança é um ato de fé que você precisa exercer. Começa pelo quê? Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé que meu irmão, independente da diferença que ele tem, ele vai ser um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Ele vai ser moldado ao caráter do Senhor. Ele vai ser transformado à imagem do Senhor. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que com o rosto descobertos contemplamos a glória do Senhor. Amém. E somos transformados à sua imagem. Aleluia. Como é que a gente fica parecido com Ele? Contemplando a glória. Amém. O que é essa glória? O que é essa palavra glória que o apóstolo Paulo estava falando? Era a presença. Amém. Era a presença. Quanto mais você contempla a presença, quanto menos você perde a oportunidade. Porque hoje era uma oportunidade. E talvez você esteja pensando assim: nossa, fulano de tal deveria estar aqui, né? Mas você que está aqui. Então se você está aqui, a palavra é para você, não é para quem está lá. Porque Deus não fala com o ausente, Deus fala com aquele que está presente, amém? Deus não fala com o ausente que não está ouvindo lá. Deus fala com aquele que está presente, para que aquele que está presente possa manifestar naquele que está ausente. Liberar, fala assim: Deus falou hoje isso, eu quero liberar sobre a sua vida a palavra que foi liberada lá no mundo. Compartilhar, eles compartilhavam o pão. O que o pão simboliza? Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, que dá vida. Ele falou: eu sou o pão vivo. Aquele que tem fome, coma desse pão. Eu darei de comer. Aquele que tem sede, eu darei de beber. O que ele está falando? Eu sou o alimento que você precisa.
Aleluia. Então, quando eles compartilhavam o pão, em casa, não era só esse pão físico. Porque a Bíblia vai dizer que eles compartilhavam o pão e no final termina com o quê? Oração. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque toda comunhão, ela precisa haver um alimento espiritual também. Sim. Porque senão se torna apenas uma reunião do clube do Bolinha, da Luzinha. Mas toda comunhão vai ter outra conversa, vai falar de futebol, vai falar disso. Mas nós nunca podemos perder o foco daquilo que realmente é necessário. Porque muitas vezes, através de uma comunhão, uma pessoa vai voltar para os caminhos do Senhor. Verdade. Muitas vezes, através de uma comunhão, alguém vai entregar a vida para Jesus. E muitas vezes a gente não quer participar dessas comunhões. Mas eu costumo dizer que aquele que persevera, ele vai chegar em lugares que aqueles que não perseveram não vão chegar. Aqueles que participam da comunhão vão experimentar experiências que aqueles que não participam não irão conseguir experimentar. Então muitas vezes nós vamos negligenciando. Não, eu não vou participar disso, eu não vou participar daquilo. A igreja se programa, faz algo para que todo mundo participe. Qual que é o intuito da igreja fazer algo para mim e para você? Que você participe. E por que ela quer que você participe? Porque ela sabe que você participando, você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ela sabe que você vai crescer na comunhão com o seu irmão, você vai conhecer mais dele, vai conhecer das dificuldades. E muitas vezes é nessa comunhão que vai vir um suprimento para aquele que está precisando. Dessa maneira. É nessas comunhões aí que o Senhor vai trabalhando, vai moldando o caráter, vai trabalhando, vai suprindo. Porque Ele é provedor. Amém. Só que muitas vezes nós estamos falando para o Senhor. Eu estou falando de perseverança, amém? Amém. Nós estamos falando para o Senhor, Senhor, eu estou disposto a perseverar. Trabalhe, Senhor, eu estou disposto a perseverar. Aí o Senhor vai e te convoca, te chama. Aí qual que você faz, Senhor? Para mim não vai dar, então você não está disponível. Uma coisa é você estar disposto, outra coisa é você estar disponível. Não adianta apenas estar disposto, porque disposição você pode ter. Agora, disponibilidade é diferente. Porque eu costumo dizer que Deus prefere, grava isso no seu coração, Deus prefere os comprometidos do que os habilidosos. Você sabe por que Deus prefere os comprometidos? Como assim, pastor? Porque a habilidade é Ele que nos dá. Amém? Os talentos dá assim para um, dá dois para outro. Verdade. Vai distribuindo conforme agrada. Mas o comprometimento somos nós que damos para Ele. Amém. Amém? Então a habilidade é Ele que nos dá, mas comprometimento sou eu e você que dá para Ele. Sou eu que devolve para Ele. Em forma de gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus. Deus prefere os comprometidos. Por quê? Os comprometidos estão perseverando. Aleluia. Jesus ressuscita um pouco antes aqui e fica 40 dias com os apóstolos. Amém? Amém. No livro de Atos. E ele fala o que eles falam para os discípulos? Permaneçam Em Jerusalém, até que do alto sejais. revestido do poder de Deus. Se passa 10 dias até o Pentecostes, amém? A Bíblia diz que tinham 120 pessoas reunidas naquele lugar. Agora, pensa comigo. Você acredita que quando Jesus liberou aquela palavra, você não acredita que tinha muito mais do que 120 pessoas ali? Certeza, eu falo sem medo de errar, que tinha muito mais do que 120 pessoas naquele lugar, reunido. Mas se passou 10 dias. Talvez aquilo que você está deixando de receber é porque você está deixando de perseverar. Maravilha, Deus. Porque só recebeu quem perseverou, quem chegou até o final, quem obedeceu aquilo que foi liberado pela parte do Senhor. O Senhor falou, permaneça em Jerusalém. Só que Ele não falou quantos dias. Porque perseverança não tem a ver com quantidade de dias. Verdade. Tem a ver com entender que Ele vai fazer, independente do dia. É continuar. A Bíblia diz que nós devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão de quem? É do homem, não é do homem. É do
pastor, não estou fazendo para o obreiro, eu estou fazendo para o Senhor. O meu trabalho não é em vão. O meu trabalho não é em vão, porque ainda que não vem o reconhecimento do homem, o reconhecimento de Deus vai vir. Porque a Bíblia diz, o que para mim e para você em Mateus 6? Entra no seu quarto, ora em secreto, e aquele que te vê em secreto, te recompensará em secreto? É em secreto? É como? Publicamente. Por quê? Porque quando nós estamos nos doando no secreto, nós estamos falando direto com Ele. Mas quando Ele vai nos honrar, Ele honra publicamente. Sabe para quê? Para mostrar que a glória é dele, não minha e sua. O sacrifício é dele, mas a glória é dele, o nome dele que é glorificado. Por quê? Porque todo sacrifício gera uma recompensa. Todo sacrifício da minha parte, da sua parte, vai gerar uma recompensa em Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício. O que ele está falando? Você precisa subjugar a sua carne. Sua carne não vai querer participar, sua carne não vai querer orar, sua carne não vai querer jejuar, sua carne não vai querer fazer nada. Mas nós não somos aquele que anda pela carne, nós somos aquele que andamos no Espírito. É por isso que ele vai declarar lá em Gálatas, andai no Espírito, e não cumprireis a vontade da vossa carne. Quando você está no Espírito, você tem desejo de participar, você tem desejo de estar junto com os seus irmãos, por quê? Porque você entende que você precisa um do outro. O irmão falou aqui, ninguém pode falar que é santo o suficiente, que não precisa de ninguém. Você sabe o que essa palavra lá em Romanos 5,3, quando está falando de perseverança, lá em Hebreus 12,10, vai falar que essa perseverança, ela gera para mim e para você um estado de santidade em Deus. Maravilha. Você está conseguindo me compreender o nível que o Senhor quer te levar? Quando você está perseverando, seja na comunhão, seja em alguma coisa que Deus liberou sobre a sua vida e que não aconteceu, mas você está perseverando, esse estado de perseverança te conduz a uma santidade em Deus. Aleluia. A perseverança é algo que nos faz alcançar lugares, irmãos, que outras pessoas não vão alcançar. Jesus, ele orou, uma das suas últimas palavras, o irmão falou sobre João 16, né? Onde Jesus fala que ele estava orando não só por esse, mas por aqueles que iriam de crer. João 17, o Senhor, orando pelos seus discípulos, seus últimos instantes ali, ele começa a orar a seguinte coisa. Ele poderia ter orado por um monte de coisa, né? Ele viu que Satanás tinha pedido para peneirar Pedro, né? Ele poderia ter orado por... Não vai tocar, né? Ele falou, não, você vai ter que passar e pronto. Porque tem coisas que nós iremos passar para nos aperfeiçoar. Nós iremos passar para amadurecer, nós iremos passar para crescer em Deus, para criar marcas que nem o apóstolo Paulo falava. Eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivia na fé. Glória a Ele Deus. falou assim, eu carrego as marcas de Cristo. Tem coisas que você está passando, seja na comunhão, seja por alguém, que são as marcas de Cristo que estão sendo implantadas em você, sabe para quê? Para que as pessoas olhem para você e não pensem que é coisa teórica. Elas vão olhar para mim, para você e falar assim, eu creio no que ele está falando, sabe por quê? Porque eu vejo as marcas de Cristo nele. Eu vejo as marcas de Cristo nele. Não é algo apenas falado, não é algo vivido, é algo que eu estou vendo as marcas dele. Passou por isso, passou por aquilo, e agora Aleluia. está te dando autoridade para você liberar sobre a vida de alguém. Tem coisas que você está enfrentando, sabe para quê? Para te dar autoridade. Na comunhão com o seu irmão, você está passando por coisas, para quando você chegar na comunhão com os seus irmãos, Deus vai te dar autoridade para liberar uma palavra sobre a vida dessas pessoas que vão estar passando pela mesma situação que você está passando, e elas vão olhar e falar assim, eu creio, porque se Deus fez na vida dele, Deus é poderoso para fazer na minha vida também, porque Deus não faz exceção de pessoas. Jesus poderia ter orado por um monte de coisa. Mas vamos ver o que Jesus ora aqui. João 17. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Quantos estão recebendo essa palavra? Glória a Deus. A presença é muito forte aqui, irmãos. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Deus está te moldando com perseverança. Enquanto você persevera, o seu caráter está sendo moldado. Por quê? Porque quando você sentar à mesa, porque o que mais Jesus fazia era comunhão. Jesus gostava de uma mesa, sabe por quê? Porque a mesa é lugar de intimidade. Aleluia. A mesa é lugar de relacionamento. A mesa é lugar de ensinamento. Quando ele ensinava o discípulo, não, acho que ele ensinava. Vem aqui, você é esperto aqui. Ó. Vamos sentar aqui. Na ceia eles estavam na onde? Na mesa. Partilhando o que? O pão? O cálice? Aleluia. Porque mesa é lugar de intimidade. Amém. O Senhor quer levar a igreja a um lugar de intimidade um com o outro, a um relacionamento profundo. Amém. De olhar. E por que colocava para sentar à mesa? Quando você está sentado à mesa, você consegue olhar os pés do seu irmão? Não. Se você olhar daqui para baixo, você consegue olhar? Não. O que isso simboliza? Quem lembra de Mefibosete aqui? Que era neto de Saul, né? Davi tinha uma aliança com Jonatas. E ele fala assim: tem alguém da casa de Saul? Para que eu possa agir de benevolência com ele? Mas ele tinha aliança com quem? Com Jonatas. Por que ele fala de Saul? Porque ele reconhece a hierarquia. Glória a Deus. Aleluia. Pegou? Alguém pegou isso? Aleluia. Ainda que ele não cumpriu aquilo que Deus queria, Davi reconhecia. Você vê que quando Davi teve a oportunidade de matar ele, falou: você não pode tocar no ungido de Deus. Verdade. Santo Deus. Você sabe o que acontece? Até Satanás, nos dias de hoje, reconhece a unção do irmão. Mas a pessoa que está do lado muitas vezes não reconhece. Os próprios crentes, às vezes da própria congregação, outra pessoa de fora vai lá e reconhece. Mas as próprias pessoas que estão nele não reconhecem. Não reconhecem a hierarquia, a autoridade. Deus. E aí ele fala assim: tem alguém da casa de Saul para me agir de benevolência? Ah, sobrou o Mefibosete. Mefibosete era aleijado. Davi manda buscar e fala assim: vai sentar na mesa do rei. Por que ele coloca para sentar na mesa? Porque na mesa não dá para você ficar vendo defeito. Aleluia. Na mesa todo mundo fica igual. Na mesa todo mundo é igual, todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo está conseguindo olhar um no olho do outro. Porque na mesa você não consegue olhar os defeitos. Ele manda sentar na mesa e fala assim: a partir de hoje você vai comer na mesa do rei todos os dias. Foi isso que Jesus desceu lá do trono para fazer comigo e com você. Eu poderia te julgar pelos seus defeitos, Jesus, para mim e para você. Mas eu não olho que nem um homem olha. Amém. Eu olho para o coração. Amém, Jesus. Como é que está o seu coração diante do Senhor? A mesa é lugar de relacionamento. A mesa é lugar onde nós se tornamos iguais. Amém. Por que a mesa é redonda? Hoje tem as mesas quadradas, né? Aí fica um na ponta e outro aqui. Antigamente as mesas eram assim, ó. Por quê? Porque ficava todo mundo assim, ó. Não tinha ninguém maior que o outro. Todo mundo era igual diante um do outro. Falava assim: eu sou bem você, meu irmão. Você está precisando alguma... Vamos enfrentar essa. Porque um pouco que eu sei, um pouco que você sabe, nós vamos vencer isso junto. E nós vamos glorificar o nome do Senhor junto. O nome do Senhor vai ser exaltado. Aleluia. Esse é o propósito da igreja. Glória a Deus. Porque nos dias de hoje, de vez em atrair, as pessoas estão afastando. Por causa do quê? Por causa dos defeitos. Para onde essas pessoas vão se elas não vão para a igreja então? Jesus pegou todo mundo igual, seus discípulos. Ele pegou um coletor de imposto que metia a mão nos outros. Pegou um Pedrão todo estourado, doido, cortando a orelha de todo mundo.
né? Pegou o João que todo mundo fala assim, João é o apóstolo do amor, mas quem mandou Jesus falou, você quer que eu mande descer fogo do céu aqui? Não, que amor é esse, né? Pegou pessoas singulares, diferentes, para mostrar para mim e para você que é possível conviver com as Aleluia. Amém. Aleluia. É possível conviver com as diferenças. Sim. Porque se eu e você se aproximar de Cristo cada vez mais em perseverança, quando eu e você for se relacionar, eu e você não vai olhar com os nossos olhos. Amém. Aí você vai olhar com os olhos de Cristo. Amém. Aí você vai olhar para uma pessoa que foi pega em adultério e todo mundo está acusando. Os religiosos estavam. Quem estava lá? Estavam os fariseus, os mestres. Estavam os homens mais importantes daquela época. E Jesus estava escrevendo ali. E eles perturbando o mestre. Fala assim: foi pego em adultério ali, manda apedrejar. E Jesus continua. Por quê? Porque eles não queriam saber qual que era. Eles queriam pegar Jesus, infringindo a lei de Moisés. Jesus continua escrevendo ali. Até aqui, olha, fala aí. Infringindo a lei, queria pegar Jesus ali. Jesus continua escrevendo, eles continuam insistindo. Jesus levanta e fala para eles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem venceu? A lei ou o amor? Deus, aleluia. Glória a Deus. Você sabe o que faz as pessoas abandonar o pecado? Não é a lei. Porque a lei só serve para mostrar o pecado. A lei não tem poder para transformar. Verdade. Ela não tem poder para transformar. Ela só serve para mostrar. O que tem poder para transformar é a graça de Deus. Amém. Aleluia. É por isso que Jesus falou assim que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que o homem não se glorie diante de mim. Ele está falando assim: o que pode transformar você é a graça, é a presença. A lei só serve para transformar, mas o que serve para transformar é o poder de Deus, é a graça de Deus. Jesus mostra para eles assim: você é Aleluia. tão santo, então atira a primeira pedra. Mas você sabe o que é mais interessante nessa história? Que a Bíblia vai dizer que começou a largar, sabe quem? Os mais velhos. Começou a largar os principais da lei. Começou a largar os mestres da lei, os fariseus, os mais velhos começou a largar. A Bíblia fala que começou a largar dos mais velhos até o mais novo. Aqueles que mais estavam acusando, foi os primeiros a ter que largar. Por quê? Porque a própria consciência acusou eles. Verdade. Então, quando você está próximo de Cristo, você não olha como você quer olhar. Você não julga como você quer julgar. Porque o apóstolo Paulo fala que nós devemos exortar, mas a exortação é em amor. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 13 fala que se nós não tivermos amor, você pode ter o dom de mandar um monte sair de um lado e ir para o outro. Você pode ter todos os dons de profecia, que nada adianta. Nada adianta se nós não tivermos amor. E as pessoas estão cansadas apenas de falar, de ouvir falar desse amor. As pessoas estão cansadas de ouvir falar desse amor da igreja. A igreja é uma igreja que ama. Só teoria mas não convence. As pessoas querem ver prática. Aleluia. Jesus, quando foi demonstrar o amor por mim e por você, não foi um amor teórico. Jesus, quando foi demonstrar o amor por mim e por você, ele morreu naquela cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, derramando todo o seu sangue por mim e por você. E muitas vezes eu não queremos pagar um preço por ninguém. Muitas vezes não queremos perseverar nem pela nossa própria casa, nem pelos nossos filhos, Obrigado. pelos nossos amigos. O amor precisa ser menos teórico e mais prático. Amém. Porque é dessa forma que as pessoas vão querer participar da comunhão. Mas voltando ao que Jesus disse lá em João 17, que eu não li, né?
João 17, 20, a partir do 20. Aleluia. A perseverança nos coloca numa posição de autoridade também, irmãos. Me lembro de há 9 anos atrás, mais ou menos isso, né? Não, de 8 a 9 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu participei de um encontro com Deus, e ali, meu Deus do céu, voltei, quase que eu não queria voltar para casa mais. Mas voltei pedindo perdão até pro cachorro que tinha em casa. Mas eu me lembro que ao decorrer do tempo, conforme eu fui participando da comunhão da igreja, daquilo que a igreja participava, eu fui crescendo em Deus. E um dia eu estava, onde você estava assim, eu olhei para a pessoa que estava assim, pregando, eu falei assim, nossa Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso, eu quero viver isso. E aí soou uma voz no meu ouvido assim, falando assim, você quer isso? Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a perseverar? E eu falei para o Senhor assim, tô. Meu Deus. Quando eu falei tô, no outro dia, já começou coisas sair da terra, parece. Parece, meu Deus, tantos anos aconteceu isso e agora está voltando. Mas eu estou no caminho do Senhor, porque está voltando. Deus falava assim, é plantio lá de trás, filho. Está perdoado. Mas as consequências. Está disposto? Você quer mesmo aquilo que você falou? Está disposto a ter que pagar um preço, a se humilhar, a perseverar? Por que eu estou falando isso? Que a perseverança gera autoridade para vocês. Um dia eu estava na mesma situação e tive que passar por coisas. Mas a Bíblia diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. E depois de 8 anos atrás, o Senhor me colocou à frente de um trabalho. Me colocou à frente de um ministério. E às vezes a pessoa olha para mim assim e pergunta, quantos anos você tem? Quando eu falo que eu sou pastor presidente. Nossa, meu Deus, estou falando. Quantos anos você tem? 33 anos. Mas tão novo. Eu falo para eles assim, a Bíblia não fala que maturidade está relacionada à idade. Maturidade está relacionada à atitude. Amém. Maturidade está relacionada à renúncia. Maturidade está relacionada à ação, a posicionamento, a perseverança. Maturidade nunca vai ser a ver com idade, porque tem gente que é mais nova e mais madura do que muita gente velha. Verdade. Ou não é assim? Verdade. Tem jovens aí que você pega e fala assim, rapaz, parece que esse cara tem mais, só tem isso, né? Porque maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com posicionamento, tem a ver com atitude, tem a ver com renúncia. E hoje, 8 anos depois, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Mas por quê? Porque quanto mais a gente se entrega, se relaciona, mais Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Quanto mais a gente persevera na doutrina dos apóstolos, o que era a doutrina dos apóstolos? Era Cristo. Amém. Essa é Cristo ressurreto. Amém. Era isso que eles pregavam. Cristo vive. Cristo veio para dar salvação para você. Cristo veio para te transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele veio te tirar do lamaçal e te colocar agora para reinar junto com Ele. Aleluia. Ele veio para isso. Jesus estava mostrando para os discípulos que a vida deles não seria fácil. Mas havia uma forma de eles conseguirem vencer e chegar até o final, até o propósito. Aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Assim, Timóteo, olha, meus dias já estão contados. Traz para mim a minha capa, traz os pergaminhos. Não, o cara já tinha escrevido tudo que tinha para escrever. O cara já tinha vivido experiências que... E mesmo assim, nos últimos dias, sabe o que ele estava pedindo? A Bíblia, para meditar. Quanto tempo aí você gasta com isso? Perseverando. Meu Deus. Porque a palavra diz que você tem que fazer o quê?
Meditar de dia De noite. é perseverança isso, ou não é? Sim. Porque todo mundo aqui tem um monte de afazeres, ou não tem? Certo? Todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Mas todo mundo tem 24 horas. Ou não? Se uns conseguem, por que outros não conseguem? Porque nunca vai ser falta de tempo. Sempre vai ser falta de prioridade. Porque eu e você só faz aquilo que eu e você dá prioridade. Ou não é? Existem coisas importantes. Mas existem coisas que são prioridades. E o que é prioridade? Aquilo que Jesus declarou para Maria. Marcos, você está ansioso com muitas coisas. Você está preocupado com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não será tirada. Então, é a palavra. Quando você escolhe isso, isso não vai ser tirado. Isso vai ser implantado dentro de mim e de você. O apóstolo Paulo fala assim: nós devemos ser cartas vivas, onde as pessoas vão passar e vão ler. O que as pessoas estão lendo em mim e em você? O que elas passam e olham e começam a ler em mim e em você? Qual é o testemunho que ela vê em mim e em você? Não, essa mulher e esse homem é um homem de perseverança, é uma mulher de perseverança. Está passando pela luta, está passando pela tribulação, mas eles continuam perseverando. Quando ele fala que nós temos que ser a carta, sabe que ele está falando assim? Porque vai ter um momento que você não vai estar com a Bíblia debaixo do braço. Não vai estar. Verdade. Mas a Bíblia diz que o Espírito vos fará. Verdade. Vai lembrar do que se não ler? Vai lembrar do que se ficar só Netflix? Só série? Só novela? Só isso? O que você vai lembrar? Vai lembrar de nada. Vai lembrar do quê? Do seriado, vai lembrar disso, daquilo. Mas a pessoa está precisando de uma palavra de vida eterna. Está precisando daquilo que o apóstolo Pedro falou. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? O sermão está duro, o sermão está difícil. Deus. Quem pode ouvir esse discurso? Pega leve. Jesus falou para Pedro assim: tá bom, Pedro, eu vou falar mais manso, né? Porque senão a gente vai perder pessoas aqui, entendeu? Então eu vou dar uma segurada no discurso aqui. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou para Pedro, para o apóstolo. Nós estamos falando de um apóstolo. Nós estamos falando dos discípulos, não pensei que é junto. Por quê? Porque eu não posso negociar princípios. Eu não posso negociar aquilo que já está escrito. Então se está duro para você, você quer ir. Infelizmente, filho, eu tenho todo o amor. Só que as pessoas nos dias de hoje estão confundindo o que é amor. Verdade. O amor do mundo é a aceitação de tudo. Aleluia. Mas o amor de Deus é correção também, né? Por quê? Porque Deus não trabalha de acordo com a terra. Aleluia. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Assim na terra como é no Céu. Quem tem que se adequar? Nossa. O problema é que a igreja está se adequando ao padrão para não perder pessoas. Verdade. Mas está deixando, está perdendo a glória de Deus. Está perdendo a presença. Muitas vezes Deus nem está mais naquele lugar. Sabe por quê? Porque a igreja se tornou tão boa que se Deus tiver, o culto acontece. Se Ele não tiver, o culto acontece também. Ela tem treinado tanto em persuadir as pessoas de que se a presença de Deus tiver, o culto acontece. Se não tiver, acontece da mesma forma. Sabe por quê? Porque não está mais se importando com a presença. Está que nem Saul. Eita Deus. Está que nem Saul. Saul reinou 40 anos. Mas com a presença de Deus, quantos dias? 7. A Bíblia diz que Deus tirou a presença dele, colocou em quem? Em Davi. Agora olha a diferença de Davi. Deus chama Davi homem segundo o coração de Deus. Aí você, às vezes, quando no começo eu ficava meio perturbado com isso. Eu falava assim: mano, Deus deve estar de brincadeira. O cara adulterou, o cara matou. Como que o cara chama uma pessoa dessa de homem segundo o seu coração? Então eu sou o quê? Eu ficava pensando: meu Deus, eu sou nada. Mas por quê? Sabe o que Davi falou? Senhor, você pode tirar tudo que eu tenho.
tira tudo. Tira meu trono, tira a riqueza, tira tudo. Só não tira a tua presença. Júlio, eu posso perder tudo. Só não tira a tua presença. E quando um queria reinar sem a presença, o outro não abria a mão da presença. E o problema dos dias de hoje é o quê? Que a igreja está se acostumando e não tem a presença. Verdade. Porque não persevera. Porque para uma campanha dessa, um culto, ou seja, um momento de oração acontecer, pessoas têm que pagar um preço para isso. Pessoas têm que jejuar, têm que orar, têm que meditar na palavra para acontecer alguma coisa. Por quê? Porque a nossa luta é contra os principados e potestades das regiões celestiais, contra os príncipes das trevas. Há uma luta para você estar aqui hoje. Você acha que não teve uma luta? Você acha que não teve uma guerra lá em cima? Você acha que não teve um monte de armação sendo arquitetada para você não chegar aqui? Assim como aconteceu para muitas pessoas que não estão aqui hoje. Um monte de coisa aconteceu para impedir. Mas se eu e você perseverar, eu e você vamos chegar até o destino profético que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Maravilha, Deus. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Verdade. Paulo diz que nós devemos andar na medida que nós chegamos, amém? Amém. Você chegou aqui? Anda nessa medida, até você alcançar o próximo nível. O problema é que nós estamos querendo fazer coisas ainda que nós não fomos chamados para fazer. O problema é que nós estamos querendo muitas vezes dar um passo maior do que a nossa perna, né? Um ditado popular. Sim. Nós estamos almejando a posição do outro, porque hoje em dia se torna uma competição dentro da igreja, irmão. Se tornou uma competição. Porque as pessoas querem o cargo, mas não querem o encargo. Porque o encargo requer perseverança. É muito fácil ter posição. É muito fácil ter um título. É verdade. Mas quem quer cuidar? Quem quer sair de madrugada para ir aconselhar? Quem quer gastar hora ouvindo? As pessoas querem um título, elas querem a coroa, mas elas não querem um sacrifício. Elas não querem perseverar. Quando você fala para uma pessoa, você quer ver muitas vezes uma igreja lotar, aí você fala assim, ó, é a noite da bênção, é milagre, Deus vai dar um carro para você, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Começa a falar, Deus vai dar. Começa a aparecer um monte de gente. Agora começa a falar assim, Deus vai tirar, filho. Fica vazia. Mas fala assim, ó, Deus vai tirar seu orgulho, Deus vai tirar seu ego, Deus vai tirar sua soberba, Deus vai tirar isso, Deus vai tirar aquilo, Deus vai tirar aquilo. O que vai sobrar? Vai sobrar a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai sobrar o santo do santo habitando dentro de Aleluia. você. Maravilha. Eu costumo dizer que cada encontro que nós temos com o Senhor tira algo nosso e dá algo dele para mim e para você. Por quê? Porque Ele sabe as áreas que precisa mexer. Ele sabe as áreas que precisa chacoalhar em mim e em você. Áreas que estão nos atrapalhando de perseverar. E para finalizar, eu quero dar o exemplo de Josué. Nós estamos falando de perseverança e de comunhão. Amém? Amém. Mas para toda a comunhão acontecer, a perseverança vai acontecer antes. Para uma reunião acontecer. Seja numa casa, seja num café. Porque você manifesta aqui no púlpito aquilo que você já recebeu no seu quarto. Você manifesta numa comunhão aquilo que você já buscou no seu quarto. Ontem eu fui com uma equipe de intercessão numa casa dos avós do membro da igreja e lá tinha acontecido um suicídio. O vô estava em depressão, pedindo a morte, e a avó a mesma coisa. E eu falei para a equipe assim, ó, hoje é o dia de consagração. Passar o dia todo sem comer. Quer dizer, aí você fala isso para uma pessoa, as pessoas não querem pagar um preço, mas querem alcançar resultados diferentes. Verdade. Quer alcançar resultados diferentes fazendo a mesma coisa.
E não vai acontecer. Verdade. Quer resultado diferente, precisa fazer coisas diferentes. Aleluia. E aí, se consagrando, aí você pode falar assim, tá, quer dizer que só aconteceu porque se consagrou? Não, nunca é porque a gente fez. Sempre é porque Deus faz. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A consagração vai te deixar, a perseverança, a consagração, ela vai te deixar mais sensível ao Espírito. Vai te deixar mais perceptivo. Aleluia. Vai conseguir enxergar coisas que a pessoa não está enxergando, está do seu lado e não está enxergando. Mas você está enxergando, a pessoa vai falar, como é que você viu isso? É porque lá no meu quarto lá, a gente tem que mostrar para as pessoas. Porque muitas vezes a gente fala, mas não mostra o caminho que ela tem que fazer. Quer resultados diferentes? Precisa fazer coisas diferentes. Quer alcançar aquilo que ninguém está alcançando? Precisa fazer aquilo que ninguém está fazendo. Eita Deus. Glória a Jesus. Porque é muito fácil pedir o poder de Deus, né? Ser cheio, meu irmão falou, falar em línguas. É poderoso, é poderoso. A Bíblia diz que se edifica a si mesmo. Então se você fala em glória a Deus, o apóstolo falou assim, eu falo mais lindo que todo mundo. Mas é porque ele estava sendo soberbo ali? De maneira nenhuma. Sabe o que ele estava falando? Eu uso aquilo que eu recebi de Deus. O problema é que a gente está pedindo coisas para Deus que a gente não está disposto a usar. Está pedindo poder, mas para que você quer? Da mesma forma que você está pedindo, Deus está te respondendo, mas para que você quer? Senhor, me dá autoridade, Senhor, me dá poder, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E Deus está perguntando para mim, mas para que você quer isso? De forma que você vai usar isso? Você vai deixar eu ser aquele que vai conduzir isso? Ou você está querendo fazer para a sua soberba, para o seu nome ser glorificado, para as pessoas falar de você? Da mesma forma que a gente está pedindo, Deus está nos respondendo. Sabe por quê? Porque eu aprendi algo que mudou a minha mente. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Deus grande. Quando você responde, Deus te responde de volta. Amém. Não é mais tempo de ficar perguntando por que tem coisa acontecendo na minha vida. É coisa de falar que nem o apóstolo Paulo. Nós também nos alegramos nas tribulações. Quem se alegra na tribulação? Quem está passando por um momento de luto, de perda de alguma coisa e se alegra? Ele falou assim, não estou me alegrando pelo luto. Eu estou me alegrando pelo que vai acontecer depois disso. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seus propósitos. Então se aconteceu porque tu tem um propósito. Daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Você não foi lançado na terra porque Deus não tinha nada para fazer. Deus estava lá no trono, lá, não tinha nada para fazer, vou mandar o Peterson. Toma, vai. Não. Eu e você fomos lançados aqui porque há um propósito. E para que seja o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, é necessário você passar por coisas. Deus. É necessário você passar por aflições. Esse evangelho que não te ensina a enfrentar luta, não é um evangelho verdadeiro. É outro evangelho. Esse evangelho de só ganho e nada de perda, não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque todos aqueles que perseveravam com Cristo tiveram que perder alguma coisa. Tiveram que perder, estavam perseverando, estavam orando. Quer uma prova maior do que o irmão falou do apóstolo Paulo? O cara pegava o lenço e entregava e curava as pessoas. O lenço dele. Ele não podia ir, manda aqui, toma. A pessoa passava e era curado. O que foi mandado para ele? Um espinho na carne. Meu Deus. E a Bíblia fala que ele orou. Quantas vezes? Uma? Três. Orou 3 vezes. E sabe o que Deus responde para ele? Paulo, você é fera. Mano, você é o cara mais usado aqui. Eu vou tirar esse espinho da sua carne porque você está fazendo a minha obra. Não foi isso, né? Ele falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Amém. Glória a Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que o irmão falou? Que aquilo ali foi mandado, e Paulo reconhece.
Isso aí foi mandado, foi enviado de Satanás. Ele fala, está me esbofeteando, amém? Para que eu não me ensoberbecesse. Tem coisas que eu e você ainda não chegou, sabe por quê? Porque Deus conhece meu coração e seu coração. Verdade. Tem coisas que você não recebeu ainda. Está preparado já. Amém? Amém. Está preparado já. Glória a Deus. Está preparado já. Mas aí você não recebeu ainda porque você não tem maturidade. E a maturidade se alcança com a perseverança. Pode ser, tudo está ligado à perseverança. Mas agora eu vou ler, né, irmão? 20. Diz assim: eu oro não somente por estes. Mateus 17, 20. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha a chave aqui, ó. Uma comunhão acontecer. Para que todos sejam um. Amém. Como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Você sabe quando que o mundo vai começar a crer que realmente é uma igreja da parte de Deus? Quando eles começarem a ver uma comunhão fluindo. Amém. Quando eles começarem uma igreja a andar em unidade. Ninguém pensa no seu próprio interesse. Atos dos Apóstolos. Ninguém pensava nos seus próprios interesses, mas se compadecia, vendia as suas propriedades. Se importava com o outro. O amor não fala isso. Não busca a sua própria glória. Jesus poderia ter orado por um monte de coisa para eles. Mas a oração final de Jesus é orar para que eles sejam um. Assim como eu sou um com você, Pai. Que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviar. Você sabe por que o mundo, Aleluia. muitas vezes ainda não está crendo, não está vindo para a igreja? Porque dentro da igreja só acontece divisão. Deus santo. Dentro da igreja está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no mundo. Aí as pessoas olham para a igreja e falam assim: como é que eu vou para a igreja se está acontecendo a mesma coisa? Verdade. Mas unidade não é você pensar a mesma coisa. Porque cada um aqui tem uma personalidade, amém? Amém. Unidade é você viver no mesmo propósito. Amém. Qual que era o propósito? Cristo. Aleluia. Cada um aqui é diferente um do outro. Amém? Tem algum gêmeo aqui? Nem gêmeos são iguais. É ou não é? Se você for olhar para a personalidade, um é mais irritado, o outro é mais manso. Alguma diferença tem, porque ninguém é igual. Verdade. Ninguém é igual, mas o propósito é o mesmo. E as diferenças têm que ficar de lado se nós estamos fazendo para o mesmo Deus. As diferenças têm que ficar para fora se nós estamos fazendo para o mesmo propósito. Aleluia. Eu oro para que sejam um, perseverar nessa unidade. Porque a Bíblia diz que a bênção é ordenada sobre o quê? Sobre o indivíduo? Não. Ele ordena a sua bênção sobre a unidade. Verdade. É no corpo. Esse negócio de eu não preciso ir para a igreja para eu costumo dizer que é a maior fake news de Satanás nos últimos anos. Desses desigrejados. Não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Mentira! Mostra na Bíblia onde está que você é a igreja sozinho. Meu Deus. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo. É. Corpo é feito por membros. E a Bíblia diz que a mão não pode dizer que não sente falta do pé, não é? Verdade. O pé não pode dizer que o olho não é importante, não é? Então como é que eu sozinho sou o corpo? Uma mão pode dizer que é o corpo? Sozinho não pode. Então esse negócio de que não precisa ir para a igreja, porque não, o apóstolo Paulo já dizia, em Hebreus 10, se eu não me engano, 35 diz, não deixe de congregar, assim como é costume de muitos, ainda mais que se aproxima o dia. Qual que é o dia que está se aproximando? É o dia que nós seremos arrebatados pelo Senhor. Então precisamos estar atentos, vigilantes, perseverantes na doutrina que o Senhor deixou para mim e para você. Precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Porque ninguém sabe o dia e a hora. E ele está falando assim, você não sabe o dia e a hora. E você quer ficar aí nessa que não precisa?
Não, eu preciso estar junto. Amém. Porque a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados. Amém. A perseverança na comunhão vai aperfeiçoar as pessoas que estão à nossa volta. Aleluia. Deus foi aperfeiçoado pelo Pércio, o Pércio pela pastora, a pastora pelo irmão, e assim vai. Cada um Aleluia. contribui com aquilo que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Graças a Deus. Cada um. A Bíblia diz que para uns ele deu o dom de profecia, para outro de língua, para esse. E no final ele falou o quê? Para o aperfeiçoamento dos. Para que ele deu o dom para todo mundo? Consegue aperfeiçoar de longe? Você consegue ser aperfeiçoado lá na sua casa? Enquanto o corpo está pegando aqui, o apóstolo falou domingo, no sábado. E nós não estamos aqui para brincadeira. Verdade. Nós estamos numa guerra. Verdade. A Bíblia, ela não é conforto. Ela é confronto. Se ela fosse conforto, ela era considerada como um travesseiro, né? Ou não? Não é? Se fosse conforto, era um travesseiro, você deita a cabeça, oh, glória a Deus, aleluia. Mas ela é comparada ao quê? Uma espada. A palavra não é como um travesseiro, ela é como uma espada. É porque diz que ela é mais viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, células e medulas, até a divisão da alma. E é apta, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra, ela é como uma espada que onde ela passa, ela vai dilacerando e tirando e removendo tudo aquilo que nos atrapalha de ter comunhão. É Deus. Faz a limpeza mesmo. Glória a Deus. Tem coisa que você vai ter que abrir mão para participar da comunhão. É verdade. Tem coisa que você vai ter que renunciar. Você sabe por quê? Porque, como eu comecei a falar, a igreja está se moldando. Ah, vou marcar, dá para você? Não dá. Ah, dá para você? Não dá, então não vou marcar. Não, filho, não é assim que as coisas funcionam. Deus mandou você fazer, você faz. Ainda que tenha só você aqui dentro. Porque o apóstolo Paulo falou assim: eu vim para agradar os homens. Se fosse para agradar os homens, eu não era servo de Cristo. O apóstolo Pedro: convém agradar a Deus do que aos Homens. Deus te deu uma direção, Deus te deu um propósito, então obedeça. Sabe por quê? Porque a palavra dele não volta vazia. Ela vai cumprir o efeito para o qual ela foi enviada. Sim. Se uma pessoa for alcançada, o propósito está sendo alcançado. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Nós não estamos correndo por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível. Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eis que a coroa da justiça já me está preparada. Não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Paulo está falando assim: eu combati o bom combate. Dá para você combater o bom combate sem perseverar? Não dá. Então precisa perseverar para enfrentar as adversidades, as tribulações que nós iremos passar. E isso vai acontecer quando eu e você estiver unido um com o outro. Nós iremos passar mais fácil do que sozinho. Sim. Ou não? Sim. Quando nós estamos reunidos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa. Encheu a casa. Encheu a casa. Cada um estava sentado. E de repente todos começaram a falar em outras línguas. E foram batizados. E Deus começou a derramar conforme. Glória a Eles Deus. estavam reunidos no mesmo lugar. Tem coisas que você está perdendo. Sabe por quê? Porque está deixando
deixando de se reunir. Tem coisas que você está deixando de experimentar, sabe por quê? Porque não está participando da comunhão. Eles estavam na comunhão ali. Amém. Amém? Está reunido, está junto, é comunhão. Juntou é comunhão. E de repente veio. Vai vir de repente sobre você. Vai vir quando você menos esperar, só quando você obedecer. E quando você ser obediente, sem esperar, vai acontecer. É Deus. Quando você esquecer, ele vai acontecer. Você já reparou isso? Quando você esquece, acontece. Amém. Você fala assim, tá vendo? Você esperou, agora você recebeu. A perseverança vai te levar em lugares extraordinários em Deus. Glória a Deus. Mas em lugares também que você vai ter que se posicionar. Aleluia. Não é tempo mais de brincar. Verdade. Não é tempo mais de oba-oba. É verdade. Deus Santo. Você não foi alistado em uma festa. Você foi alistado num exército. Amém. Glória a Deus. Você disse que nós fomos alistados. Amém? Amém. Soldado. Soldado vai para a festa? Não, soldado vai para a guerra. Mas o soldado se prepara quando ele é chamado. Quando ele é chamado, ele já está preparado ali. Aleluia. Pastor te chama, tem como ser? Não dá. Não, mas não vai ser assim mais. Pastor vai chamar, eu estou pronto, eu estou preparado. Amém. Eu não sou perfeito, porque ninguém é. Mas eu estou buscando a perfeição em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Para finalizar com Josué. Josué, a Bíblia diz que ele era servo de Moisés. Amém? Amém. Nos dias de hoje a gente chama um servo de bajulador, né? A pessoa que está servindo ali, está sempre ali, está colado no pastor, na pastor, fala assim, rapaz, me desculpa. Meu Deus, que está querendo alguma coisa, né? Meu Deus, não sai da cola. Mas a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. Chega em um determinado momento, fala sobre a tenda do encontro. Amém? Quem já ouviu essa história? Êxodo 33, a partir do versículo 7. Amém. Fala que Moisés, ele sai do acampamento para armar sua tenda fora do acampamento. O que eu aprendo com isso? Moisés armou fora porque tinha coisa que estava distraindo ele. Poderia distrair, amém? Tem coisas que você vai ter que se separar. Você vai ter que abrir mão, vai ter que se afastar para você ter o seu tempo de comunhão com Deus. Para você perseverar na sua comunhão com Deus. Você vai ter que abrir mão de coisas que te distraem, que te atrapalham, para se separar, para se encontrar com Jesus. Amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia diz que quando Moisés armava a tenda, a presença vinha. Você sabe por que muitas vezes a presença não vem? Ela já está dentro de nós, mas ela não se manifesta com o poder e com a glória que ela quer se manifestar. Porque a gente está deixando de armar a tenda. Quem que é a tenda? Hoje, a tenda do encontro. Aonde que o Senhor se encontra? É comigo e com você. A Bíblia diz que nós somos a habitação do Senhor. Amém. Nós somos o templo do Espírito. Então nós precisamos armar essa tenda. Como que é armar essa tenda? Preparar um lugar ali, um tempo, aonde não vai ter distração, aonde o celular não vai tocar, é desligar o celular. É desligar o celular. Porque tudo aquilo que a gente não sabe usar é o que nos distrai É verdade, glória. e nos tira da presença. Verdade. Vai orar e vai pro celular, aí vai tocar. Aqui vai tocar aquele toquinho abençoado. Aí você, não, vou ver rapidinho. Aí abre. Já era. Perdeu a ligação, cara. Verdade. Moisés falou o quê? Não vou deixar nada me atrapalhar na minha comunhão com Deus. Porque para ter comunhão com os outros, precisa ter comunhão com Deus primeiro. Amém. Verdade. Simples. Porque
Porque senão você tem comunhão com os outros, você vai ser do jeito que você é. Não do jeito que Deus quer que você seja. Verdade. Então, primeiro você precisa se tornar o quê? Parecido. Amém. Para depois fazer com que as pessoas vejam isso. Verdade. Então eu preciso ter comunhão com Deus, para depois ter comunhão com meus irmãos. Então Moisés fazia o quê? Ele se separava e a presença vinha. Mas a Bíblia diz que Moisés saía. Mas aí ela relata que o servo Josué, filho de, não lembro o nome dele, de Nun, filho de Nun, não se apartava da tenda. Você sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Tinha pessoas que estavam olhando de longe, mas Moisés estava de perto. O que Jesus está falando para mim e para você? Quem que você quer ser nessa história? Aqueles que vai ficar só olhando na porta da sua tenda, só de longe? Ou você vai ser aquele que vai experimentar da glória, que vai experimentar dos milagres, que vai experimentar das experiências? Você vai ser aquele que vai apenas contar a história, ou você vai ser aquele que vai viver a história? Porque tudo está relacionado à nossa posição, tudo está relacionado à nossa perseverança. O que eu entendo? Não se apartava. Ele falou assim: não, eu vou perseverar aqui até eu alcançar aquilo que eu estou buscando aqui. Aleluia. Se eles querem ficar lá, não importa, eu vou fazer a minha parte. Se não quer fazer, não importa, eu vou fazer a minha parte. Porque eu não dependo dos outros para fazer o que eu tenho que fazer. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo terceirizar as coisas, ou estamos com justificativa. O pastor falou assim: nem Deus mais aceita essas justificativas suas. Deus já enjoou dessas justificativas, já não cola mais. Pode colar com o pastor, com o líder, que às vezes, né? Mas com Deus já não cola mais essa justificativa. Santo Deus. Falou assim: não, Deus me chamou para fazer algo, então eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém. Glória a Deus. Não importa quem não está fazendo. Você sabe por quê? Porque Deus está mais preocupado com como você vai terminar do que como você começa. Glória a Deus. Deus está mais preocupado com como você vai terminar. Como que o apóstolo Paulo terminou? Batendo no combate. Combati o bom combate, Acabou a carreira. acabei a carreira, guardei a fé, a coroa já está preparada. Acabou como? Com a coroa. Como é que Saul acabou? Suicídio. Espada, com a própria espada, né? Verdade. Mas antes, demoniado, um monte de coisa. Davi tendo que tocar para ele. Quando Davi tocava, os demônios iam embora. Se eu e você muitas vezes desse a importância da adoração, do louvor, meu Deus. Às vezes o cliente acha porque a Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores, aí chega no meio dos louvores aqui. Chega no meio do... Pega, habita no meio dos louvores, então eu vou chegar no meio. Não, filho. Se você soubesse o poder que há na adoração. Quando a gente está adorando aqui, o Senhor está entrando com providência em área. Quando nós estamos cultuando a Ele aqui, Ele está trabalhando em áreas da nossa vida. Mas Josué perseverou. Ele falou assim: eu não quero ser o contador de história. Eu quero ser o protagonista da minha história. O papel está na minha mão e na sua mão. Você que vai escrever o que você vai ser. Se você vai ser protagonista ou você vai ficar de longe observando outras pessoas vivendo aquilo que Deus tem preparado para você. Você sabe por quê? Lá em Salmos fala que antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, Verdade. o Senhor já tinha escrito no seu livro todos os nossos dias. Todos os nossos dias Ele já tinha escrito. Mas como é que a gente alcança? Como é que a gente descobre? Como é que a gente vive? Não se apartando da tenda, perseverando, buscando por relacionamento com o Senhor, buscando por intimidade. Porque a Bíblia diz que o Espírito nos ensinaria todas
as coisas. Eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar só. Eu vou enviar o Consolador e Ele te ensinará tudo o que você deve fazer. O problema é que por falta de relacionamento, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Verdade. Estamos ouvindo um monte de vozes, mas não estamos ouvindo a voz do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer pela oportunidade. E as almas louvem ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Deus abençoe do pastor Wesley. Guarda essa palavra, meu irmão, seu coração. Amém. Nós vamos perseverar Aleluia. na presença do Senhor. Irmãos, faz tempo que eu e o pastor Wesley não conversam, né? Assim, conversar mesmo. A gente foi esses dias no evento junto, aí você já falou assim, não, eu já estou saindo para cá para pregar. Nada do que a gente não tem falado, nada do que a pastora não tem pregado, eu tenho pregado. Então, irmãos, o caminho é esse, amém? Perseverar, comunhão, melhorar a comunhão, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Deus abençoe o pastor Wesley. Se coloque de pé em nome de Jesus, igreja, vamos orar, agradecer ao Senhor, amém? Por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Terça-feira, amém? Você persevere, amém? Esse propósito que você colocou, esteja na casa do Senhor. Vamos continuar buscando a Deus, amém, irmãos? Mesmo às vezes na nossa pouca força, eu creio que Deus vai honrar a gente Amém. poderosamente. Glória a Deus. Estamos se aproximando aí do evento das mulheres, amém? A pastora tem colocado lá no grupo. Você que ainda não comprou, você que ainda não falou com a pastora para participar, procura a pastora, essa última semana aí para organizar o evento com as mulheres, você possa participar em nome de Jesus. Temos o nosso culto da família no domingo e os demais anúncios a gente vai dando ao decorrer da semana, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai Soberano querido, Deus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, por essa palavra, Pai querido, que veio, Senhor, diretamente do teu trono, Pai querido. Mais uma vez nós vamos reunir, Senhor, acerca da perseverança, da nossa comunhão, da nossa unidade, Pai querido. Eu creio, Senhor, que grandes coisas, Senhor, o Senhor tem, Pai querido, para fazer, Senhor, nesse povo, nós devemos perseverar, Senhor, para caminharmos, Pai querido, a aliança da comunhão, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus irmãos, Senhor, para levantar em segurança nos teus lares, Pai querido, continua abençoando a semana deles, livrando, Senhor, de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós precisamos de transformar, Pai querido, essa palavra, e pelo poder, e assim, Pai querido, nós te agradecemos, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, amém, meus irmãos, temos suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Para terminar, em nome de Jesus.